Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Moraes, eu faço medicina aqui no UFCG, em Campina Grande, na Paraíba, e nesse canal eu trago vídeos relacionados a orientações, dicas e estratégias de estudos para o Enem e para os vestibulares. Hoje eu vim trazer mais um vídeo, principalmente aí nessa reta final de preparação para o Enem 2024, para você que está se preparando e quer garantir uma boa evolução e conquistar a sua aprovação em medicina ou em outros cursos no SISU. Então vamos lá, qual é o tema do vídeo de hoje? Então, todo mundo sabe, e todo mundo assim que me acompanha, sabe que um dos pontos principais da preparação de qualquer estudante que, por exemplo, conseguiu ser aprovado em medicina na Universidade Federal é justamente a resolução de simulados e de provas antigas. Claro que não é somente a resolução, mas também tudo que está por trás dessa resolução e da correção dessas questões de simulados e de provas antigas. E o tema é justamente esse. Hoje eu vim apresentar para vocês aqui uma plataforma nova que acabou de ser lançada, que traz justamente uma ferramenta inovadora em relação à resolução de provas antigas. Então, como todo mundo sabe, em vários vídeos eu já comentei sobre isso, que esse período de reta final, esses últimos 4 a 3 meses, é aquele período ideal onde você está finalizando o conteúdo teórico, você está finalizando o seu cronograma, você está finalizando as questões dos assuntos novos que você ainda está vendo, juntamente com as revisões. Porém, é nesse período final que você precisa intensificar a sua resolução de simulados e principalmente de provas antigas. É nesse período que você vai conseguir justamente associar tudo que você estudou com o treino de simulação no tempo e com estratégia de prova, para você resolver as questões do Enem em si, da própria banca do Enem, associado com a correção onde você vai ver o quê? O que você está precisando revisar, o que você está dominando, quais são os seus pontos fortes e fracos e o que você precisa melhorar até o dia oficial da prova. Então, tem que ter muito cuidado. Esse período de reta final, principalmente você que está vendo esse vídeo e está se preparando para o Enem 2024, é um dos períodos mais importantes para você, de fato, decidir se você vai ser aprovado ou não nesse Enem. Então, só comentando um pouco, qual a importância das provas antigas na preparação? Então, todo mundo sabe, quem se prepara para um concurso, por exemplo, tem que resolver as questões daquela banca do concurso. Quem se prepara para a prova de residência médica tem que resolver as questões daquela banca de residência médica. E para o Enem não é diferente. Não tem nenhum material melhor em relação ao próprio Enem do que as questões do próprio Enem. Então, se você quer realmente simular, se você quer conhecer o padrão de questões, se você quer saber o que é mais recorrente, o que é menos recorrente, o que cai todo ano, o que não cai todo ano e como os conteúdos são cobrados, você precisa resolver as questões do próprio Enem. E aí que tá, uma coisa que eu indico muito, é interessante que você utilize as edições mais recentes. A gente sabe que tem Enem desde 2009 para frente, mas a gente sabe que, enfim, o Enem segue uma certa nova tendência cada vez mais ao longo dos anos, então nem sempre é possível incluir na sua preparação todas as provas antigas do Enem. Além de que tem pessoas que estão se preparando há mais de um ano, e às vezes a pessoa já resolveu grande parte das provas e no outro ano só vai precisar resolver as provas mais recentes. Então, assim, de forma geral, pelo menos na minha preparação, eu resolvi todas as provas antigas do Enem de 2013 para frente, se eu não me engano. Então, hoje, como já estamos em 2024, eu indico para todas as pessoas que resolvam a partir de 2015 para frente. Lembrando que não é só resolver as provas regulares do Enem. Lembrar de resolver as edições PPLs, as segundas aplicações, e até tem alguns anos que tem a terceira aplicação, e também lembrar do Enem digital de 2020. Então, tem muita prova antiga para você resolver. Somando tudo isso, são muitas questões, e assim, é a melhor fonte de revisão e a melhor forma de saber se realmente você está preparado ou não, certo? E você que está se preparando e que precisa, às vezes, de um material melhor, ou mesmo você não tem muita noção se está preparado em relação à teoria, não tem nada melhor do que testar utilizando as provas antigas. Então é muito comum em vários alunos que eu já conversei e acompanhei, alunos até mesmo que têm condições de estudar tranquilamente, que têm realmente acesso a bons materiais, às vezes a pessoa estuda, a pessoa acompanha, a pessoa faz o cursinho, mas a pessoa chega no final do ano e resolve 2 provas antigas. Não tem como passar assim. Então tenham noção disso. A resolução de provas antigas é essencial. E você pode ser a pessoa mais estudiosa, a pessoa mais inteligente, você pode ter todo o conteúdo teórico estudado, mas se você não tem a experiência nas próprias questões da banca que você está estudando, você não vai ter o melhor rendimento. Então, quem passa no Enem não é quem sabe mais, e sim quem tem o quê? A melhor estratégia, quem tem a maior experiência, quem tem a melhor estratégia de prova, quem tem mais experiência na resolução das questões e no raciocínio, e assim por diante. Então, são vários fatores que devem ser analisados para que você consiga evoluir. E é por isso que hoje eu vim apresentar para vocês uma nova plataforma que acabou de ser lançada de forma associada ao A Prova Total, para quem sabe, né? Para quem conhece aqui o canal, sabe que eu já indico, que eu já tenho um cupom de assinatura, e agora você pode assinar o A Prova Total juntamente com a plataforma nova, ou mesmo você pode utilizá-la gratuitamente ou assiná-la de forma isolada. E é justamente a plataforma do Resolve Enem. Pelo próprio nome, Resolve Enem, você já imagina que seja uma plataforma focada na resolução de questões do Enem. E é exatamente isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, já no computador, mostrando todas as funcionalidades dessa nova plataforma, mas de forma geral, explicando para vocês, ela vai disponibilizar todas as provas antigas do Enem, certo? De 2009 para frente,
com a opção de você realizar na própria plataforma ou você imprimir em casa, onde basicamente você vai resolver tudo, você vai colocar o grau de confiança em cada resposta e após a resolução você vai ter um TRI estimado com base em cada ano, isso feito por meio de estudos da própria plataforma, com base nos estudos de TRI que tem a cada ano no Enem, certo? Além de ter uma análise detalhada de todos os seus erros e de todos os seus acertos, de acordo com o seu nível de confiança e o nível de facilidade e dificuldade de cada questão. Além de te oferecer o quê? Resoluções, certo? Orientações de estudo, indicar quais são os seus pontos fortes e fracos e o que você precisa revisar com prioridade máxima. E, por fim, além disso, te oferece algumas questões e também alguns conteúdos teóricos que podem te ajudar nesse processo de revisão ou nesse processo de refinamento dos conteúdos após a resolução de uma prova antiga. Então, fica ligado que eu vou te mostrar aqui no computador como eu usaria e o que tem de interessante nessa plataforma chamada Resolve Enem. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então se você puder conhecer e quiser ter mais informações, você pode acessar diretamente o site, além de que, lembrando, você pode ter um acesso gratuito, claro que limitado, mas você pode entender a plataforma de forma gratuita e qualquer coisa, o custo-benefício é muito bom. É uma plataforma barata, que você paga um certo valor por mês e tem acesso a todas essas provas e a toda essa análise que, com certeza, numa reta final de preparação, vai te ajudar a se preparar de forma bem mais individualizada, personalizada e de forma bem mais direcionada para o que você precisa evoluir e para o que você precisa melhorar, certo? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui no computador e é isso. Então, pessoal, já com a plataforma aqui aberta no meu computador, eu vou mostrar aqui tudo que tem de funcionalidade interessante nessa plataforma e como é que eu usaria na minha estratégia de estudo se eu tivesse tido acesso quando eu estava me preparando para o Enem no meu terceiro ano do ensino médio, certo? Então vamos lá. De primeira, é interessante que vocês saibam que aqui você vai usar de forma totalmente individual. Então, no seu contexto, de acordo com a sua preparação, com o seu objetivo, você vai selecionar tudo que pode utilizar aqui e analisar, claro, seus acertos e erros e tentar evoluir. Então, primeira coisa importante, ao abrir a plataforma, você percebe aqui que no canto superior direito você tem justamente a nova simulação. Aqui, basicamente, você vai iniciar a resolução de uma prova antiga. Como você vai escolher, claro, o ano da prova primeiramente. Então, como eu já tinha comentado, de 2009 para frente. Vamos supor, por exemplo, que eu queria resolver o Enem 2023, certo? E você seleciona o tipo da prova. Percebam isso aqui, tenham cuidado. Nós temos o primeiro dia, o segundo dia, matemática e ciências da natureza, linguagens e ciências humanas. Vocês perceberam aqui que basicamente nós temos o primeiro dia completo e o segundo dia e cada área em isolado. Ou seja, você pode resolver as 90 questões do primeiro e do segundo dia, como se fosse realmente uma simulação completa do Enem, mas também você pode resolver de forma separada, de forma isolada, algumas áreas. Então, se eu quero resolver, por exemplo, apenas matemática, eu resolvo 45 questões, mas lembrem do tempo. Isso aqui é muito importante. Na preparação, nós temos que ter noção do tempo que nós temos no dia oficial. Então, se você vai resolver matemática, você vai resolver 45 questões, mas lembre que o cronômetro é diferente e você só pode utilizar um determinado tempo, porque teria natureza no dia se fosse a prova oficial, certo? Eu vou abrir, por exemplo, aqui o primeiro dia completo. Você seleciona, né, a sua língua estrangeira, inglês ou espanhol, e você tem aqui, ó, uma simulação impressa online. Eu não vou abrir as duas aqui, mas só para vocês terem noção, a simulação impressa basicamente é o quê? Ou você vai pegar um PDF da própria plataforma e imprimir, ou você pode ter acesso à prova que tem nos sites do INEP, de provas antigas, e você já tem impresso. Eu, por exemplo, na minha preparação, eu cheguei a imprimir em gráfica, em copiadora, várias provas do Enem, para resolver no papel de fato, porque é de fato como a gente resolve no dia oficial. Então, tanto é que aqui é a simulação recomendada. Então, você pode escolher a simulação impressa ou a simulação online, certo? Como, por exemplo, na simulação impressa, se eu escolher, eu já tenho a prova impressa, então eu clico aqui em já tenho, ou eu vou imprimir a prova justamente por meio do aplicativo e passar para a impressora para imprimir. Mas vamos supor que, por exemplo, eu já tenha a prova em casa e eu vou realmente resolver aqui só selecionando o gabarito na plataforma. Então, eu já tenho a prova, eu tenho aqui algumas instruções, certo? Vou passar aqui as instruções para vocês verem, certo? Tem todas as instruções, vocês podem ler com calma. E basicamente eu abri aqui a prova. Percebam que aqui eu tenho o Enem 2023, primeiro dia completo. Tenho o cronômetro, lembrando, certo? Do tempo que eu tenho no primeiro dia. É interessante sempre que você dedique ali 1 hora a 1h30 para a redação. E o restante você tem que resolver a prova e ainda marcar o gabarito, certo? E aí, vamos lá. Como é que funciona a plataforma? Basicamente eu tenho aqui, ó, todas as questões. Lembrando que a plataforma ela segue as provas do caderno amarelo, certo? Então, sempre que você for imprimir, tenha cuidado nisso. Então, por exemplo, questão 1. Selecionei letra A, só um exemplo. Percebam que aqui embaixo apresenta o quê? O grau de confiança. Então, eu vou escolher se eu tive chute, certo? Se eu respondi no chute, se eu estou em dúvida ou se eu tive certeza na resposta. Ou seja, o que significa isso?
toda questão eu vou gerar um grau de confiança. Então, se eu fiz a questão, tenho certeza que é a letra A, eu marco aqui. Isso tudo vai ser importante para análise personalizada depois, certo? Então, eu não vou resolver a prova, claro, por conta do tempo, mas basicamente você marca cada questão e você anota aqui o seu grau de confiança, e isso vai ser importante para a análise final, certo? Aqui você finaliza a simulação e quando finalizar, claro, eu não respondi direito, mas ele vai dar um panorama geral do meu desempenho. Primeiramente, nós temos aqui um panorama relativo aos meus acertos e ao meu TRI, certo? Lembrando que esse TRI ele é calculado com base em cada ano, então é uma estimativa aqui muito boa em relação à sua nota real que você teria ao fazer aquela prova se você tivesse feito, certo? Então, basicamente, nós temos ciências humanas, linguagens e códigos, cada uma das áreas, o número de acertos, certo? E aqui o grau de confiança, ó. Claro que eu resolvi só uma, mas eu vou mostrar aqui para vocês uma resolução que eu fiz na página inicial. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho, ó, Enem 2022, segundo dia completo. Ao selecionar a simulação que eu fiz, eu vou escolher aqui o que eu quero ver. Primeiro, resumo do desempenho. O resumo do desempenho, basicamente, é o quê? É essa análise do TRI e dos acertos. Então, aqui eu tenho o meu tempo de prova. Claro, esse tempo é fictício, porque eu não cheguei a resolver de fato a prova. Mas aqui eu tenho o TRI estimado para o meu número de acertos e tenho aqui, ó, o TRI tanto em natureza como em matemática, certo? E aí você tem aqui o número de acertos, o número de erros, certo? De cada um. E você tem o grau de confiança de cada questão. Então, por exemplo, eu acertei 30 questões, mas só 16 questões eu acertei tendo certeza do meu gabarito. O restante eu tive dúvida ou eu chutei. Então, percebam toda essa análise. E aí que tá, eu posso ver o relatório de cada área. O relatório de natureza, certo? E o relatório de matemática. Mas eu vou retornar aqui só para mostrar a vocês na página inicial. Então, vamos lá. Eu tenho um relatório de coerência e eu tenho a revisão das questões. Então, primeiro, o relatório de coerência. Então, aqui eu tenho a régua do meu TRI, certo? Mostrando o TRI máximo para essa quantidade de acertos e o mínimo. E eu tenho aqui, ó, até a possibilidade de um texto informativo para eu entender um pouco mais sobre o TRI, certo? Então, tudo isso aqui vocês podem ler e entender. Além disso, eu vou ter aqui justamente uma análise das minhas prioridades com base nos meus erros. Então, percebo, eu tenho prioridade máxima, alta, média e baixa. Além de que eu posso vir aqui embaixo, ó, e imprimir a lista desses assuntos de prioridade. E eu consigo também ter aqui informações sobre como interpretar essa prioridade de estudo, certo? Então, prioridade baixa, prioridade média, prioridade alta. Então, ele vai descrever aqui cada questão, o assunto da questão e por que ela é uma prioridade, certo? Então, essa questão você acertou, mas você não tinha certeza. Então, é interessante que você revise porque você não domina o conteúdo. Essa questão você errou, você não tinha certeza, então você nem sabe do conteúdo e também chutou na prova. Então, é interessante que você estude e revise. Então, tudo isso é analisado aqui na plataforma. Então, só comentando com vocês de forma mais específica, vamos supor, por exemplo, aqui eu tenho prioridade máxima. Então, eu tenho aqui, ó, questão de relações ecológicas, certo? Questão 103 da prova, onde eu errei, era uma questão fácil e eu tinha confiança. Eu pensei que ia acertar, eu tinha certeza e eu errei na prova e era uma questão fácil. Isso foi o quê? Negativo para o meu TRI. Entendam toda essa análise que é importante e que é o benefício da plataforma, certo? Aqui eu consigo clicar e dizer se eu já revisei ou não. Mas vamos lá, questão 103, então eu errei essa questão, era uma questão fácil e eu tinha confiança. Eu posso clicar aqui e eu vou ver a questão. Então vamos lá, eu tenho aqui, eu errei, o grau de confiança e o assunto. E ele me explica aqui e eu tenho a questão. Então o gabarito aqui que eu marquei e errei, certo? A questão, então eu posso resolver novamente. Aí venho aqui, resolução da questão. Tanto eu posso clicar aqui em resolver gabarito, em ver gabarito, certo? Como também eu tenho essa funcionalidade aqui, ó, da resolução em 3 etapas. Percebam isso. Eu posso ter uma resolução em 3 etapas, onde basicamente, ó, eu vou clicar aqui, ó, começar a resolução por etapas, onde primeiro eu tenho a etapa da interpretação. Basicamente, eu divido em 3 etapas, uma ajuda da plataforma para que você, aos poucos, vá entendendo e resolvendo a questão sozinho. Isso é muito importante porque muitas vezes a pessoa só vê o gabarito de cara. Eu vou ver logo a explicação. Não, você tem que tentar resolver novamente para ver o que você errou e o que faltou para você acertar a questão. Então, por exemplo, vamos lá, etapa da interpretação. Eu leio aqui, tento entender, volto na questão. Tento resolver novamente. Não consegui, então posso pular e abrir a próxima etapa. Etapa da estratégia. Leio aqui, tento resolver, retorno na questão. Por fim, a última etapa, a etapa de resolução final, onde eu tenho aqui o gabarito letra D e o gabarito comentado de cada alternativa, certo? Então, percebam que cada alternativa, você vem aqui, ó, questão 113 agora. Eu tenho a questão, eu tenho todos os dados, a questão novamente, e eu posso ter a resolução em 3 etapas, ou diretamente eu posso ver o gabarito, certo? Então, percebam tudo isso. E, por fim, o que tem de mais interessante aqui que pode te ajudar? Além de toda essa análise, percebam aqui que eu tenho conteúdo relacionado. Ou seja, quando eu clico aqui, eu consigo ter 3 exercícios sobre o assunto. Então, errei uma questão, eu vou ter 3 exercícios sobre o conteúdo para que eu possa ver se eu entendi e se eu revisei e se eu entendi agora a teoria também. Além disso, você tem videoaulas. Então, você pode assistir essas videoaulas.
Ou seja, o conteúdo da questão era sobre sistema reprodutor masculino. E eu tenho aula aqui sobre sistema reprodutor. Então, posso assistir a aula. Além de materiais que são o quê? Mapas mentais ou apostilas sobre o conteúdo. Então, eu tenho a correção da questão, eu tenho a análise do TRI, eu tenho a análise dos meus erros da minha nota, e além disso eu posso resolver novamente a questão, tentar entender com o gabarito comentado, e após isso eu posso resolver questões do mesmo assunto, assistir aulas ou ler materiais e revisar por materiais de apostila e mapa mental o conteúdo. Então ele te oferece tudo para que você entenda o que você errou, entenda o que você está mal e que você pegue tudo isso, revise, estude e melhore. Então entendam que é uma ferramenta de resolução de prova antiga, que é essencial. A plataforma te oferece a prova, o tempo e toda assim, a dinâmica da plataforma para a resolução. E após isso, ela te dá uma análise do seu desempenho, com base nos seus erros e acertos e no grau de confiança, e consegue analisar tudo isso, te oferecendo, além disso, questões, exercícios, mapas mentais e materiais teóricos para que você reforce o conteúdo. Então, não é só uma análise, é além disso, certo? Então, retornando aqui para a página inicial, eu além disso, consigo aqui ver a revisão de questões, que era justamente onde eu estava, certo? Só para mostrar melhor para vocês. Então, só retomando, você tem um relatório, onde basicamente você tem uma noção de como foi o seu desempenho, você tem as listas de prioridade, e além disso, depois de revisar, você marca aqui, ó, revisei esse conteúdo, vi esse erro aqui, vi o que eu errei, entendi o que eu errei, e ainda dei uma estudada na teoria. Então, percebam que a plataforma, basicamente, que oferece a própria plataforma digital para a resolução da prova, como também a possibilidade de imprimir e resolver em mão. Além disso, você marca o gabarito e depois você tem a análise do seu TRI com estimativa da sua nota para aquele ano. Você tem o oferecimento de uma lista de prioridade do que você precisa revisar mais e menos. Só mostrando melhor para vocês, aqui ó, tem toda a prioridade. Percebam no lado direito do computador, percebam que tem a prioridade máxima, alta, depois a média e a baixa, certo? Isso com base nos seus acertos. Então, por exemplo, uma questão aqui 96. Eu acertei, eu tinha certeza, então é uma questão tranquila. Provavelmente eu domino o assunto, mas eu posso vir aqui novamente e eu posso ver justamente a resolução da questão e o conteúdo relacionado e resolver essas outras questões que também são do mesmo conteúdo e reforçar ainda mais. Então é uma plataforma que te oferece resolução, revisão e reforço para que você melhore cada vez mais e consiga evoluir na sua preparação para o Enem, certo? Então qualquer dúvida em relação à plataforma, vocês podem deixar aqui nos comentários, certo? E claro, vou deixar na descrição o link da plataforma para que vocês conheçam melhor, lembrando que tem um acesso gratuito que você pode testar com algumas provas antigas o uso da plataforma, certo? Lembrando que o custo-benefício vale muito a pena e se você quiser assinar em associação com a prova total, você também pode utilizar o meu cupom MED Moraes e além disso garantir as duas plataformas com um ótimo custo-benefício, aliando o que a prova total tem com o que o Resolve Enem tem, certo? Então, de forma geral, é isso, pessoal. Lembrem de se inscrever e deixar o like no canal. Valeu!